Na NBA existem vários jogadores que lutaram por anos para conseguir um anel de campeão, e alguns ainda lutam para conseguir o seu primeiro título. Mas tem uns caras que tiraram a sorte grande e conseguiram logo o tão sonhado título no seu primeiro ano na NBA. E é justamente sobre isso que vamos falar no Tetra Esportes de hoje. Os 10 novatos que foram campeões logo no seu primeiro ano de NBA. Fala torcedor, aqui é o Igor Costa na voz, seja bem-vindo de volta ao canal. E se você ainda não é inscrito, não perde tempo e entra logo aí pro time do Tetra Esportes. Aqui você vai ficar por dentro do mundo da NBA. Agora que você já está inscrito, vamos para o vídeo. Existem muitos jogadores bons que não ganharam um título na NBA, infelizmente, e essa lista não é pequena. Conta com Allen Iverson, tem o John Stockton, um dos maiores armadores de todos os tempos, Karl Malone, parceiro de Stockton, naquele timaço que rivalizou contra o Chicago Bulls de Michael Jordan. E talvez se não fosse aquele time de Chicago, eles poderiam ter ganho vários campeonatos. Tem também o canadense Steve Nash, que foi 2 vezes MVP e 8 vezes All-Star Game, mas que infelizmente não ganhou nenhum título. Essa lista, ela é bem grande e merece ser discutida em outro vídeo. Enquanto grandes nomes batalharam por anos para conseguir um título e se aposentarem sem conseguir nenhum, tiveram alguns caras que já conseguiram isso no seu primeiro ano de NBA. Sorte? Talvez em alguns casos, mas outros tiveram seus méritos e foram fundamentais para o time conquistar o campeonato, assim como o primeiro colocado dessa lista, que foi importantíssimo para o seu time conquistar aquele título. Então fica comigo até o final para a gente conhecer o novato com a melhor temporada de todos os tempos na NBA. Começando com o 10º lugar, a gente tem Norris Cole. Esse literalmente deu sorte de ser campeão na sua primeira temporada, porque ele foi draftado em 2011 na 28ª posição pelo Chicago Bulls, e depois de alguns acordos ele foi parar em Minnesota, que também negociou ele até que ele chegou em Miami, e assim ele se juntou ao time de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh, e foi um cara que surpreendeu, chegou jogando bem e sendo consistente. Talvez você lembre dele por conta daquela assistência que ele deu pro LeBron James. Ele foi o armador reserva do time e terminou a temporada de 2011-2012 com médias de 6,8 pontos, 2 assistências e 1,4 rebotes por jogo, com aproveitamento de 39% dos arremessos de quadra. E ele se sagrou campeão aos 23 anos contra aquele OKC lá que tinha Kevin Durant, James Harden e Russell Westbrook lá de 2012. E no ano seguinte ele ainda voltou a ser campeão novamente, só que dessa vez contra o San Antonio Spurs. 9º lugar, Patrick McCaw. Ele foi a 38ª escolha do draft de 2016 e foi selecionado pelo Milwaukee Bucks, mas foi mandado para a Califórnia para jogar ao lado de Stephen Curry. O próprio Jerry West falou na época: as pessoas vão se arrependerem de não terem selecionado ele. Eu não sei não. Com constantes idas e vindas entre a NBA e a G-League, a liga que os times colocam seus jogadores para se desenvolverem, Patrick McCaw passou a ser titular em alguns jogos depois que o Kevin Durant machucou seu joelho. E naquele mesmo ano o Golden State foi campeão e Patrick McCaw ganhou seu primeiro título. Ele terminou a temporada com uma média de 4 pontos, 1,4 rebotes e 1 assistência. 8º lugar, Jordan Nwora. Em 8º aparece também outro moleque que foi campeão recentemente, o Jordan Nwora, que foi selecionado na posição de número 45 do draft de 2020. Ele foi campeão logo em seguida, em 2021, com o Milwaukee Bucks, aos 22 anos de idade. O time de Milwaukee derrotou o Suns do Chris Paul, que é outro que também ainda não conseguiu ganhar um título. Ele teve quase 6 pontos de média na sua primeira temporada e tem a possibilidade de se tornar melhor. Por isso eu coloquei ele acima dos outros dois nessa lista. Eu acredito que ele tem um potencial para ser um jogador melhor no futuro. Em 7º lugar, Sam Cassell. Sam foi selecionado na 24ª posição do draft de 1993 pelo Houston Rockets e na sua temporada de estreia foi seu reserva do Ken Smith. E para o novato, ele não se intimidou e se mostrou decisivo, principalmente nos últimos quartos dos jogos, tendo uma média de quase 7 pontos por jogo, e isso foi muito importante para o título naquele ano. Durante o jogo 3 das finais contra o New York Knicks, ele marcou 7 pontos nos últimos 32 segundos do jogo, ajudando o time a ganhar de 93 a 89. E o Houston foi campeão no jogo 7. E esse cara conseguiu um feito enorme na liga. Ele foi campeão no seu primeiro e também no seu último ano da carreira, em 2008 com o Boston Celtics. E depois ele foi curtir a sua aposentadoria com 3 anéis de campeão. 6º lugar, Tom Heinsohn, um dos maiores ídolos do Boston Celtics. E não é à toa, o cara dedicou quase 6 décadas da sua vida a esse time, como jogador, treinador e comentarista dos jogos. E ele foi o único
único que esteve envolvido com o time em todos os 17 campeonatos e também em todas as 21 finais. Ele foi selecionado no draft de 1956 e na sua primeira temporada ele foi o Rookie of the Year e foi campeão ao lado de Bill Russell, em cima do time do St. Louis Hawks, com média de 16 pontos e quase 10 rebotes por jogo. No total, ele ganhou 10 títulos, 8 como jogador e mais 2 como treinador, uma verdadeira lenda do basquete. Quinto lugar, Kevin McHale. McHale foi a terceira escolha geral do draft de 1980. Foi escolhido pelos Celtics e já foi campeão na sua temporada de estreia em 81 em cima do Houston Rockets, aos 23 anos, e teve uma média na temporada de 10 pontos e quase 2 tocos por partida, jogando 20 minutos. Quarto lugar, Manu Ginobili. Draftado em 1999 na posição 57 pelo San Antonio Spurs, e só em 2002 ele decidiu se juntar ao time, que contava com Tony Parker, Tim Duncan e David Robinson. E Manu foi logo campeão na sua primeira temporada na NBA em 2003, aos 25 anos, derrotando o New Jersey Nets, e ajudou bastante o time, afinal ele já tinha uma certa bagagem do basquete europeu, e teve uma média de quase 8 pontos e 2 assistências, sob o comando de Greg Popovich. Terceiro lugar, Jamal Wilkes. Em 1974, o Golden State Warriors draftou Jamal Wilkes na 11ª escolha, e já em 75, aos 21 anos de idade, ele foi campeão, derrotando na época o Washington Bullets, e teve como média naquela temporada 14,2 pontos e 8,2 rebotes. Anos depois, ele viria a ganhar mais 3 títulos, mas dessa vez com Los Angeles Lakers. Segundo lugar, Bill Russell, que foi o segundo colocado do draft de 1956 e foi selecionado pelo St. Louis Hawks e depois trocado com o Boston Celtics. Imagine como não deve ter ficado o cara que fez essa troca anos depois, vendo Bill ganhando 11 títulos. O arrependimento com certeza bateu. Ele só pôde se juntar ao time em dezembro de 1956, devido aos seus compromissos olímpicos. Ele jogou com a seleção americana e ganhou o ouro. E na sua temporada de estreia ele jogou apenas 48 partidas, sendo campeão em cima do time que tinha dispensado ele, o St. Louis Hawks. E naquela temporada ele teve uma média de 14,7 pontos e incríveis quase 20 rebotes por jogo, jogando 35 minutos. E o resto todo mundo já sabe, ele se tornou o maior campeão da história da NBA, com 11 anéis. Primeiro lugar, Magic Johnson. Para alguns, o maior armador de todos os tempos, que foi a primeira escolha geral do draft de 1979 e foi selecionado pelo Los Angeles Lakers. Ele já chegou no time como se fosse um veterano, jogando muita bola, e teve a melhor temporada de um novato na história, com médias de 18 pontos, 7,3 assistências, 7,7 rebotes e 36 minutos por jogo. E não é à toa que ele se tornou um All-Star logo na sua primeira temporada. Levou também seu time para a final contra o Philadelphia 76ers. Foi campeão e eleito MVP das finais. Foi o primeiro novato a conseguir esse feito. Mesmo tendo ganho praticamente tudo, ele não foi eleito o Rookie of the Year, e sim Larry Bird. Mas isso não apaga a melhor temporada de todos os tempos de um estreante da NBA. Essa foi a minha lista dos 10 novatos campeões da NBA. E aí, gostou? Teve algum jogador que ficou de fora dessa lista? Fala aí nos comentários e dá o like aí no vídeo. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. Valeu e até o próximo Tetra Sports.